Olá, meu caro colega, irmão internauta. Mais uma vez, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu gostaria de compartilhar de um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, versos 22 a 23, uma passagem instigante e inusitada, eu diria. Jesus andando sobre o mar. E juntamente com ele o apóstolo Pedro, Jesus e Pedro, andando sobre o mar. Mateus 14, versos 22 a 23, que diz assim: Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. E tendo mandado as multidões para casa, subiu ao monte para orar em particular. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Todavia, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, todavia, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, e não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: Vem. E descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam ao barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré. E os homens do lugar reconheceram e divulgaram isso por toda a região. E levantaram-lhe os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar na barra do seu vestido. E todos os que tocaram nele foram curados. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Tiveram medo. Pedro e os discípulos tiveram medo. Quarta vigília da noite era mais ou menos o tempo que os romanos contavam, que era mais ou menos de 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. E Jesus tinha o costume de ir a um lugar à parte para orar. Os momentos de recolhimento a sós com Deus, né? Outra coisa que eu entendo é que Jesus ensina o valor
da oração, da prática da oração, de buscar a Deus. E ele ensina também que nós não podemos negar que nós somos seres humanos. Jamais, em lugar algum do Novo Testamento, você vê Jesus negando a nossa humanidade e a humanidade dele também. Ter medo é um sentimento do ser humano, inerente, atribuído ao ser humano. Mas Jesus fala sobretudo de fé. Homem de pouca fé, por que sois tão tímidos? Por que Pedro e os discípulos não tiveram fé? A fé abre uma porta para a dimensão e possibilidades infinitas. Constrói caminhos onde não há de fato caminhos. O texto diz que os discípulos ficaram com medo, perplexos, atônitos, porque eles não entenderam o milagre, ou não entendem o milagre, e nem o poder de Deus. Continuando, todas as vezes que nós tentamos entender o poder de Deus, ou um milagre, a intervenção do sobrenatural de Deus, ficamos com medo, perplexos. Todas as vezes que de modo humano, racional, tentamos entender o milagre de Deus, o modo como Deus trabalha, acontece isso. Confusão, medo, perplexidade. Deus quer que tenhamos fé. Deus quer achar em nós confiança. Deus quer achar em nós fé. Não foi isso que ele disse para o centurião, quando disse que o seu servo, o seu empregado, estava enfermo, e ele pediu para Jesus para curar o seu empregado. E Jesus disse para os demais: nem em Israel encontrei tanta fé. Às vezes nós somos como os discípulos, não conseguimos enxergar o mar das impossibilidades. Mas Jesus nos convida, assim como Pedro, a andar sobre o mar da falta de fé, o mar da inquietude de alma, o mar revolto e bravio, encapelado, assim como o mar estava revolto em volta, em ebulição, encapelado, bravio, o mar de suas almas, de seus corações também estava. Falta-nos fé, falta-nos acreditar em Deus e em nós, que tudo é possível ao que crê.
Essa passagem no Evangelho de Mateus 14, versos 22 a 33, nos convida a olhar as coisas com os olhos de Deus, a olhar com os olhos da fé. E o agir sobrenatural de Deus, além do mar encapelado, revolto, bravio, um vento forte, mas nos convida a olhar para Jesus. Como diz o texto, que ele é autor, olhando para Jesus, fitando o olhar em Jesus, mirando em Jesus, olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. E o texto também, caríssimos irmãos e amigos, nos convida a seguir em frente, a conseguir ver e enxergar as possibilidades em meio às insoluções da vida, em meio aos mares encapelados, aos vendavais, em meio aos obstáculos da vida, equacionando a inquietude da nossa alma. Salmo 42 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como ele disse para o mar: cala-te, aquieta-te. Jesus é capaz de falar isso para os nossos problemas e nos dá respaldo, nos dá condições a transcendermos as barreiras das impossibilidades, das insoluções da vida. Aí se forma, aí chegamos ao fio da meada do texto, ao cerne da questão. Será que nós temos fé para mandar o mar acalmar, se aquietar? Ou melhor ainda, será que nós temos fé tamanha ou suficiente de mandar o nosso coração, que está como este mar, bravio e revolto? Será que nós temos fé ou condições em Deus, ou fé em Deus? Será que de fato, como servos, como discípulos de Jesus, conseguiremos andar sobre o mar? Andar sobre, não sobre o mar, água, físico, mas sobre o mar da inquietude, sobre o mar da solidão, sobre o mar da depressão, do desemprego, do divórcio, da separação, da desarmonia nos lares, na igreja. Será que nós temos condição de transcender a isso tudo? Será que Deus dá-nos condições de fé tamanha, a tal ponto de irmos além, onde a nossa fé transgride as leis naturais? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus transgrediu a lei física, a lei da gravidade. Pedro, enquanto olhava para Jesus, em meio aos problemas, ele viu além do problema, além do mar, que estava bravio, revolto. Ele viu Jesus. Jesus estava no barco e chama: vem, você consegue. E muitas das vezes nós pensamos: não conseguimos, porque não temos fé em Deus. Não acreditamos no milagre de Jesus. Não acreditamos no poder de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. Por isso que fracassamos. Por isso que mergulhamos no mar da dúvida, no mar da falta de fé, dos descaminhos.
Como dizia uma canção que nós cantávamos nas nossas igrejas, Deus vai me fazer andar sobre as águas, sobre o mar, rompendo em fé. À medida que nós olhamos para Jesus e temos fé nele, no nome dele, no poder que há no nome de Jesus, temos a capacidade ou a condição de transpormos as barreiras, irmos além dos nossos próprios limites ou das nossas limitações. E Deus nos dá condições para isso. Deus sabe que nós somos capazes de irmos além dos nossos limites, transgredindo a lei física, transgredindo a barreira, a lei da gravidade, porque Deus tem poder para isso. Em Jesus conseguimos romper as barreiras. Em Jesus conseguimos transpor, ir além dos nossos obstáculos. Em Jesus conseguimos fazer tudo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos ajude a termos esta fé, a atingirmos, a chegarmos à dimensão dessa fé que Deus requer a cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém.